Muito bem, pessoal. Vamos fazer então aqui o vídeo agora com os melhores exercícios de bíceps, né? E nós vamos dividir aqui tanto em bíceps quanto em braquial. E você vai entender qual que é a diferença para você construir um braço um pouco melhor. Então fica comigo até o final. Já clica no gostei. Se inscreve aqui no canal pela vida eterna de todos os cachorros do mundo. E vamos então aqui para nossa análise. Vamos começar então aqui no bíceps, pessoal. Que é incrível, eu fiz um curso de como montar um treinamento do zero para quem não sabe nada. E lá tem um campo para fazer perguntas. E o pessoal pergunta muito de bíceps. Acho que é uma coisa natural do homem, né? Então vamos tirar todas essas dúvidas aqui e agora. Bom, esse bíceps aqui, no banco Scott, é um exercício de fácil execução. E por você conseguir apoiar toda essa região, você consegue focar bastante essa parte das duas cabeças do seu bíceps, isolando um pouco mais do braquial. E é um exercício que você não precisa deixar necessariamente para o final do treino de bíceps. Você pode fazer ele mesmo no começo. Só toma cuidado para fazer no começo, por quê? Porque como você manipula uma carga muito alta e quando você vai descer ele, às vezes você sente que a gravidade está puxando para esticar mais, fazer uma hiperextensão de cotovelo e com isso ter uma tendência à lesão maior. Então controla bem a carga, chegou aqui, alonga, mas não deixa cair o peso. Não, segura e traz o movimento de novo. Você pode fazer em pé ou sentado isso aqui, tá? Os dois são muito bons. Você também pode fazer uma variação aqui e usar os halteres. Não é tão confortável, tá? As pessoas têm tendência a girar esse halter um pouco para dentro e isso não tem problema. Você pode continuar. Se você achar mais fácil fazer de forma unilateral, tudo bem também. Você vai gastar um pouco mais de tempo, mas sem problemas. Se você não tem o Scott na sua academia, não tem problema nenhum, né? Por exemplo, vários alunos meus da consultoria que eu atendo, né? Eles não têm Scott. Né, nem máquina, nem nada. E aí a gente simula esse movimento fazendo com apoio na coxa, que é uma rosca concentrada. Esse exercício aqui, pessoal, ele consegue fazer uma extensão máxima desse nível de ombro, né? Então, como você está jogado para trás, o ombro estica bem, diferente, por exemplo, de uma rosca Scott. E esse alongamento pode ser bem-vindo para recrutar, né, algumas fibras novas. Só tem que tomar cuidado para não fazer inclinado demais para trás, senão você perde ação no arco de movimento. Faz numa inclinação um pouco menor. Ou você pode fazer também simplesmente sentado no banco aqui, desde que não atrapalhe, desde que não bata em nada. Aqui é uma rosca direta, normal, só que ele está usando uma barra W. Eu acho legal falar isso tem bastante dúvida também, que a barra W ferra muito com o recrutamento do bíceps? Não. Se você sente dor no punho quando vai fazer com barra reta, utiliza a barra W em tudo. Se você vai manipular uma carga nova e você não está se sentindo seguro, utiliza a barra W. O recrutamento que muda não é relevante e o conforto articular é gigantesco. Então usa a barra W sim. O nosso próximo é no cross. Gosto muito desse exercício, porque se você vai fazer um drop set, você vai diminuindo a carga. E para diminuir a carga, às vezes, com anilha, você tem que ficar desmontando, tira a presilha, tem academia que exige presilha, enfim, e não que seja errado. Mas aqui é muito mais fácil, né? Porque é de plaquinha. Então, você vem, tira o espeto, espeta o outro buraco, faz, espeta outro buraco, faz, espeta o outro buraco, faz. E assim vai espetando todos os buracos possíveis para acabar com o teu bíceps. Você pode fazer ele de forma unilateral também pela frente, nada impede de você fazer de lado também, tá? Os dois aí são muito bons. Esse daqui é legal, é bom você ter um colchonete, né, para não sujar as costas. Leandro, você vai pra academia e não quer se sujar? Lógico, tô indo pro chiqueiro, tô indo treinar. E você deita no chão e consegue apoiar as tuas costas e com isso você não consegue mais roubar no movimento. Isso é muito bom, você vai ver que a carga que você usa é muito menor. Esse aqui também pode ser chamado de Superman. É um exercício de execução um pouco mais difícil, porque você tem que estabilizar o movimento e fazer só ali. Pra você trabalhar com uma carga alta, o pessoal costuma roubar. Você pode fazer de forma unilateral e é um excelente exercício. Aqui na máquina, que o pessoal pergunta muito lá na caixinha de perguntas do Instagram, que eu abro todo dia, né? Qual que é a diferença de máquina, peso livre? Porque na máquina a gente consegue focar o movimento com muito mais segurança, então a gente consegue trabalhar com uma carga maior. Mas aí a gente não controla o equilíbrio quanto no peso livre. Sim, mas aí a gente está falando de recrutar talvez menos fibras, mas as que a gente recrutar, a gente conseguiu uma intensidade maior. Já foi o tempo que máquina era ruim, tá, gente? Máquina hoje é muito bom, tem máquina que é melhor do que peso livre. Qualquer atleta profissional vai te dizer isso. Não que você precise para colocar um shape amador, não é isso.
mas eu não quero que você discrimine, entendeu? Aqui é uma rosca direta com halteres. Gosto de passar ela para os alunos que estão com assimetria relevante no bíceps. Por exemplo, se você tem 35 de um lado e 34 do outro, isso não é relevante. Agora, se você tem, por exemplo, 43 de um lado e 40 do outro, aí beleza, aí isso é relevante e fazer com halteres vai ajudar bastante. E aqui nós vamos falar agora, ó, do braquial, tá? Que a gente vai usar no mesmo treinamento, porque ele vai trabalhar o bíceps. Aqui está trabalhando o bíceps, porque é flexão de cotovelo. Mas, por você estar trazendo na pegada martelo, nessa pegada neutra, você está trabalhando o braquial, ó. E o braquial é essa parte aqui mais de fora. Quer ver? Ó, então aqui dá para ver melhor, tá vendo? Esse daqui é o bíceps braquial, aqui é o braquiorradial, e o braquial, ó, é essa parte aqui do lado. Então, quando você está meio de lado, você cria um volume mais lateralizado. E aí você vai recrutar nesses exercícios que são os de martelo. Aqui é um martelo concentrado, aqui é um martelo duplo de pé. Esse daqui é um excelente exercício. A gente pode fazer no cabo, aí a história de dropar vai muito bem aqui. E aí no cabo a gente tem que fazer com a corda, pra gente conseguir atingir essa pegada. Temos a barra H, que na verdade hoje melhorou assim, começou a voltar a aparecer mais, que teve uma época que sumiu. Você só achava em academia old school. Hoje a gente costuma ver aí de volta. E a gente pode fazer também aí no cabo, de forma unilateral. Lembra que eu falei, você pode trazer aqui de lado, mas de lado com a pegada supinada. Quando você faz a pegada neutra, aí você trabalha o braquial. Você não precisa colocar em todo o treinamento isso, tá, gente? Porque quando você vai fazer bíceps, você já trabalha o braquial. E quando você trabalha o braquial, você trabalha bíceps. A gente está falando aqui de detalhamento. Por exemplo, vamos supor que uma pessoa vai ficar com o percentual de gordura muito baixo, um atleta. Então ele precisa se preocupar com o braquial. Uma mulher já é mais desnecessário, porque ela não vai reduzir tanto, normalmente, tá, o percentual de gordura, uma mulher que não é atleta. Mas de qualquer forma, se você perceber que falta volume pro teu braço, você tem que explorar todas as regiões possíveis, certo? Eu vou deixar vocês agora aqui com um treinamento de bíceps bem específico, com bastante movimentos, com bastante técnicas, né, inclusive rosca direta, que um monte de gente executa errada, porque usa a gravidade contra ela e não a favor, tá? Então, dá uma conferida nesse vídeo aqui.